Um pouquinho para mim, Lucas, por favor. Meus irmãos, o Arthur me procurou na semana passada, e aí ele falou: pastor, você ora por a gente? Eu falei: oro. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? E eu sei que é simples, mas é o que precisa. Tudo acima disso é mercado. Tudo acima disso é revista, é marketing, Então, assim, não precisa muito mais do que isso. Obviamente que dá para fazer uma coisa muito mais incrementada, mas casou na igreja. Amém? Convido os amados e queridos irmãos, então, a abrirem comigo as vossas Bíblias. Entramos na pregação. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um comentário com vocês. Quero que vocês convido vocês a abrirem as vossas Bíblias em Efésios 6, 2. E antes de mais nada, eu já quero avisar sobre a Assembleia. A Assembleia desse ano é muito importante. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer, pois costumamos... Baixa um pouquinho só para mim, Marquinhos. Como que é a administração da Igreja Batista Manaim? Nós arrecadamos os dízimos, as ofertas e administramos da maneira mais enxuta possível para criar um volume de dinheiro aplicado para que, eventualmente, no momento certo, a gente possa expandir a igreja. Então, como que nós fazemos? Por exemplo, quando você chega aqui na igreja, a casa do lado é nossa, os terrenos são nossos, o terreno da esquina é nossa. Por quê? A gente vai juntando dinheiro. Quando a gente tem um volume de dinheiro guardado suficiente, aparece uma oportunidade, a gente investe. Então, é muito difícil vocês não trabalhar sem dinheiro, por isso que a gente às vezes demora um período de tempo. E a gente entende claramente que quando você começa um projeto, você tem que estar pronto para começar. Por esse motivo que vocês não veem a gente aqui pedindo dinheiro, ou vocês não veem a gente fazendo feijoada para arrecadar fundo, para arrumar o telhado, ou alguma coisa do gênero, porque a gente administra da melhor maneira possível os dízimos das ofertas. Hoje a igreja tem dinheiro aplicado, rendendo para a igreja. Mas, orando bastante esse ano, e eu tomei uma decisão sobre... nós vamos pegar parte do dinheiro da igreja. Eu ainda não decidi se 20%, 30% ou um volume de dinheiro. E na Assembleia, nós vamos decidir como nós vamos investir esse dinheiro em prol ao reino. Então, na Assembleia, nós vamos abrir um momento, e eu quero que você já comece a pensar, que nós, como igreja do Senhor, todos nós juntos, vamos pegar, vamos assim: pastor, vamos criar um trabalho missionário lá na Pedreira. Vamos investir em missões na África. Vamos fazer uma campanha de marketing na igreja, ou seja, nós vamos pegar ideias da igreja, não somente minha, mas da igreja, para que nós possamos decidir como iremos investir parte do dinheiro da igreja. Então, fiquem atentos, porque quando vir a Assembleia, eu preciso que vocês estejam presentes, porque nós vamos fazer o que eu estou chamando aqui, rapidamente, de uma gestão colaborativa em prol ao reino. Amém? Bom, convido-os a abrir as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Essa pregação, ela é parte de uma discussão, uma conversa teológica que eu tive com uma pessoa não cristã. Capítulo 6 de Efésios, está estranho o meu microfone ainda, Lucas, coloca ele flat para mim, corta o retorno. 6:2 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e que seja longa a sua vida sobre a terra. Amém? Até aqui. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e que você tenha vida longa sobre a terra. Amém? Antes de eu ir para o próximo texto, convido você a curvar sua cabeça, assim mesmo sentado, e vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa estar preparando a cada coração para receber essa porção da Tua palavra, Pai. A começar em minha vida, na vida da minha família que está aqui presente, na vida de todos aqueles que nos assistem online.
todos aqueles que assistirão posteriormente, e que o Senhor possa estar conduzindo esse culto conforme o teu querer, conforme a tua vontade, e que possamos, como eu sempre gosto de orar, sair daqui diferentes se comparado à maneira ao qual entramos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Convido vocês agora a irem comigo no livro de Mateus, capítulo 10. Versículo 37. Diz assim o texto: quem ama o seu pai ou sua mãe, ou a sua própria casa, quem ama o seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, alguns dias atrás, eu me deparo com um camarada olhando para mim e falando assim: pastor Marcelo, eu quero falar uma coisa para você. Eu não sou cristão porque a Bíblia tem controvérsias. Aí eu peguei e falei assim: não, a Bíblia não tem controvérsias. Não tem controvérsia sim, eu vou te provar que tem controvérsia. Eu falei assim: olha, eu costumo dizer o seguinte: eu não pago para entrar numa briga, mas também pago para não sair. Principalmente quando tem uma discussão bíblica teológica. Eu falei: vamos lá, bonitão, puxa a cadeira aí, vamos bater um papo. E aí ele pegou e falou assim: olha, tem um texto bíblico, se não me falha a memória, um dos mandamentos que fala que nós devemos honrar o pai e mãe. Mas tem um outro texto agora, que Jesus Cristo contradiz um mandamento de Deus dado a Moisés. Eu falei: olha, essa você me conta que eu quero ver. Ele fala: quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a ele, não é digno dele. Eu quero que você me explique como que num texto bíblico, ele fala que você deve honrar, e no outro texto bíblico ele fala que se você amar mais do que a ele, você não é digno dele. Me explique isso aí. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: descasca essa manga, como diriam meus amigos teológicos. Então significa que a Bíblia tem uma controvérsia. Meus irmãos, 43 anos de vida, quase 44, dia 22 de dezembro agora, aniversário. Pegou a visão, irmão? Pegou a visão. E cada dia que passa estudando mais a palavra de Deus, cada dia que passa mergulhando mais a palavra de Deus, e para o ano que vem, uma das coisas que Deus colocou muito no meu coração, eu vou estar dando estudo bíblico. É uma coisa que eu parei de fazer há alguns anos por alguns motivos, mas esse ano 2025 eu volto a dar estudos bíblicos. E estudando a Bíblia, mergulhando na palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, folheando para cá, pegando o texto aqui, indo para o texto lá, analisando aqui, muitas vezes saindo da versão tradicional, bíblica que nós temos, indo no grego, discutindo com gregos, e aqui eu quero fazer uma provocação para você. Se você gosta de ler Nova Versão Internacional, eu não gosto dessa tradução, é uma tradução mais fácil para ler, mas ela perde muita qualidade do texto. Muita qualidade do texto. Estava discutindo com um homem de Deus esses dias, estávamos falando sobre isso. Quando você olha a palavra de Deus, a Nova Versão Internacional, tem muitas palavras que elas não ficam colocadas, o contexto geral não foge, tá? Então, se você tem uma Bíblia Nova Versão Internacional, isso não vai, tá estranho isso aqui, essa caixa aqui, ó. Espera aí que eu já vou resolver isso aqui. Pera aí, só um minuto, pessoal. Ó, estou falando. Pronto. Isso. Ela que está dando microfonia todo lado aqui. Aumenta aqui para mim agora. Amém? Agora cortou, não estou falando mais nada. Oi. Agora foi. Pronto. Ainda está dando microfonia. Legal, vamos lá. Eu estava falando do quê? Não lembro. Versão bíblica. Então você tem essa questão da versão bíblica da NVI, e quando você olha para ela, você confronta com outras versões bíblicas, você automaticamente vai encontrar algumas palavras que sim, o contexto geral é um contexto bíblico inquestionável e não vai te levar para o inferno.
Mas automaticamente falando, existem algumas palavras que elas, em alguns momentos, elas começam a mudar um pouquinho o contexto. Por exemplo, eu estava discutindo com o Davi, inclusive, tem um texto bíblico que estava, o Senhor te seguirá. Mas quando você vai no original, o Senhor te cobrirá. Cobrir é diferente de seguir. Então, eu recomendo bastante que vocês utilizem a versão, qual que eu uso, Jânio? Almeida Ferreira corrigida, revisada e corrigida. Algumas palavrinhas têm esse sentido. Você vai ver lá, é assim, o Senhor te seguirá. Mas quando você vai no original, o Senhor te cobrirá. É diferente, é muito diferente eu ser coberto pelas bênçãos de Deus do que eu ser seguido por Deus. Então, só um ponto de atenção, não gosto da nova versão internacional. Pastor, mas você usa? Uso. Às vezes, em alguns momentos, eu vou ler a palavra de Deus, eu pego a nova versão internacional, eu pego a King James, eu pego a Almeida Ferreira revisada e corrigida, confronto as palavras de Deus. Em alguns momentos eu vou até no grego, porque assim, olha, quando fica as três, cada uma falou uma coisa diferente, vamos na Bíblia em grego, que hoje está muito fácil, pessoal. Você baixa isso no celular, e aí você tem como, às vezes, consultar uma palavra. Meus irmãos, isso não vai te levar para o inferno. Mas quando você entra num conceito de estudo bíblico mais profundo, é muito relevante, ok? Agora, por que eu estou falando isso? Quando você examina a Bíblia, vai para cá, vai para lá, estuda 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos analisando a Bíblia, eu posso afirmar para vocês, não tem nada mais maravilhoso. Se você não começou a estudar a Bíblia ainda, você está perdendo muito tempo e está perdendo uma riqueza preciosa, porque quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais você vê a grandiosidade de Deus, mais você vê a soberania de Deus, mais você vê a perfeição do Senhor e mais você começa a se aproximar de Deus. Às vezes as pessoas falam para mim assim, pastor, mas eu não consigo firmar, pastor, eu não consigo abandonar velhos hábitos, pastor, eu tenho dificuldade. A resposta está, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como você se achega a Deus? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, louvor, oração. Que bênção, senhores, é quando você chega na sua casa, eu não abro mão do meu domingo pós-almoço. Hoje eu tive um convite de um membro para ir no aniversário, puxa vida, meu coração estava lá, queria muito ir, a Giane foi me representar, mas eu falei assim, o meu domingo depois do almoço é do Senhor. Eu almoço, tiro um cochilo, para estar aquela desconectada, e a partir dali, 2 horas, 2h30, até a hora do culto, eu mergulho na palavra de Deus, eu mergulho no Senhor, eu vou colocar um louvor, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler textos bíblicos, eu vou ler livros bíblicos, é onde eu me preparo para o culto, e o mais importante, me preparo para a semana. O domingo é do Senhor, e nós nos perdemos no decorrer dos tempos, porque às vezes nós temos tantas e tantas coisas para fazer, e nós estamos deixando o mais importante de lado. Nós vamos ver isso no decorrer da pregação, nós estamos deixando muitas vezes a prioridade de lado. Se você fosse pegar um voo, eu gosto sempre desse exemplo, quando você vai pegar um voo, principalmente aqueles que vão voar pela primeira vez, e ele vai voar no dia seguinte, na noite anterior ele não dorme, para não correr o risco de perder a hora. Ele não perde a hora nunca, mas ali agora ele não pode perder a hora, e aí vai ter lá que você tem que chegar 2 horas antes, 3 horas antes, ele está no aeroporto, porque ele não quer perder o voo. Meus irmãos, o voo mais importante da nossa vida se chama céu, e nós estamos muitas vezes deixando para a última hora, ou simplesmente nós não estamos dando a devida importância, a devida atenção. Agora, pastor, por que você está mencionando isso? Sexta-feira eu fiz um velório, um menino de 28 anos, um culto fúnebre. Hoje de manhã eu fiz outro culto fúnebre, uma senhora de 83 anos. Em ambos os casos eu preguei o mesmo texto: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram.
Um outro texto que eu peguei foi: se a nossa expectativa em Cristo limita-se apenas nessa vida, somos os mais medíocres de todos os homens. Paulo, o que os nossos olhos estão olhando? Aonde nós estamos depositando a nossa fé? Porque quando eu vejo um rapaz me questionando sobre 2 textos, ele me deu um prato de comida na mão. É porque eu vejo sim o que Paulo disse: a criação geme e suporta a angústia até agora da genuína manifestação dos filhos de Deus. E para que eu e você possamos ter uma genuína manifestação, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Domingo depois do almoço, eu me preparo, eu estudo a palavra de Deus para me chegar para o culto, pronto para a pregação, mas eu também estou preparando a minha semana. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, parece que as coisas que você faz dá certo. Esse é um dos segredos que eu gostaria de contar para você. A minha semana começa na presença do Senhor. A minha semana começa se preparando em Deus. A minha semana não começa com a festinha, a minha semana não começa com o passeio, a minha semana não começa com a televisão, com a série do Netflix, ou seja lá com o que for. A minha semana começa com Deus. Não é 1 ano, não é 2 anos, não são 3 anos, não são 4 anos, não são 5 anos, são pelo menos 15 anos da minha vida, que todas as minhas semanas começam com o Senhor. Orando, buscando, lendo a palavra de Deus, eu coloco um louvor, vou para o meu canto e fico lá no meu canto a tarde inteira, buscando a Deus. E automaticamente isso vai te trazendo conhecimento para que efetivamente você possa encarar os dias maus e entender alguns temas como esse. Eu quero dizer uma coisa para vocês: sim, honra o teu pai e tua mãe, não importa a circunstância, para que te vá bem e para que te prolongue os dias na terra. E se Deus está falando para que te prolongue os dias na terra, é que Deus quer que você viva e viva muito aqui nessa terra. Não é objetivo de Deus que você seja ceifado novo. Não é esse o objetivo. Deus tem um plano claro para mim e para você. Só que muitas e muitas vezes nós estamos deixando esse plano claro de lado. E sabe qual que é o plano de Deus para mim e para você? Que a hora que eu e você entendemos isso, Deus começa a utilizar as nossas vidas de uma maneira impressionante. E Ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. E Ele vai colocar na sua boca coisas que você nunca sonhou. É ser sal e luz do mundo. Meus irmãos, ser luz do mundo é uma coisa impressionante. E eu gostaria de propor para vocês aqui um exercício muito rápido. Eu peço que você pegue essa ferramenta que está na sua mão, que é o seu celular, por gentileza. Pegue o seu celular. Eu sei que vocês adoram ficar com ele na mão. Eu convido você a acender a lanterna do seu celular e colocar ela na sua coxa. Deixa ela apagada. Lucas, quebra o galho para mim, apaga a luz. Tudo. Agora eu quero que... Apaga tudo, meu filho. Tudo. Tudo é tudo. E como que apaga esse aqui? Puxa da tomada. Já desligou? Eu acho que não. Mas enquanto ele está tentando desligar, eu convido você a levantar a luz do seu celular para cima. Meus irmãos, segura assim. No mundo espiritual, quando você sai lá fora, tem trevas. E quando Deus fala que você é luz, é um pontinho de luz desse. E quando nós estamos na igreja, no mundo espiritual, é isso aqui que está acontecendo. Por esse motivo que eu e você temos que ter as nossas candeias cheias. Nós temos que ter exatamente, claramente, a unção do Espírito de Deus, que ela só virá através de oração,
através de leitura da palavra de Deus, através de renúncia, através de busca do Senhor, para que quando nós estivermos juntos no mundo espiritual, tenha um clarão aqui. Certa vez Deus me deu uma visão. Essa visão foi a única visão que eu tive, e eu estava orando por Cabriúva, e quando eu estava orando por Cabriúva, pode acender a luz, pode apagar o seu celular, eu já vi que algumas pessoas começaram a tremer com medo de acabar a bateria. E o Senhor me deu uma visão, e nessa visão eu era elevado em Cabriúva, e eu via alguns pontos de luz na cidade, e depois eu fiquei meditando naqueles pontos de luz, e eu comecei a ver que aqueles pontos de luz eram as igrejas de Cabriúva, todas unidas, cada um com os seus membros, clareando a cidade. Isso é um avivamento. O avivamento está ligado quando nós temos luz intensa. Quando nós atingimos um volume de luz intensa, automaticamente falando, você vai começar a ver as pessoas enxergando a palavra de Deus, tendo clareza, porque muitas vezes você prega e as pessoas não conseguem ver. Deus quer sim que eu e você tenhamos uma vida longa, para que eu e você possamos ser instrumentos na mão dele, e para que eu e você possamos ser luz desse mundo, sim, e sal desse mundo. E eu quero dizer uma coisa para você, que Deus tem colocado muito no meu coração. Se Deus colocou ali naquela escola, professor, é que Ele quer que você seja luz ali. Se Deus te colocou naquele trabalho, se Deus te colocou, não importa em que local, é porque Ele quer que você leve luz ali. E qual é essa luz? Jesus Cristo, a luz do mundo. Que eu e você possamos dar tempero aonde quer que Deus nos colocou, na família que Deus nos colocou, no trabalho que Deus nos colocou. Sim, Deus quer que eu e você honramos nosso pai e nossa mãe. Não importa a circunstância, não importe como. Pastor, mas você não conhece o meu pai. Meu pai é uma pessoa horrível. Você não conhece a minha mãe, pastor. Minha mãe é uma pessoa horrível. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus te resgatou do lamaçal de pecado, te colocou ali, é porque Deus acredita plenamente que você pode fazer a diferença ali. Sabe como? Oração, busca do Senhor e testemunho. Deus vai te usar. Não é se, Ele vai, o dia que você entender a comparação desses dois textos. Sim, devemos honrar pai e mãe, não importa a circunstância. Pastor, e o segundo texto? Então agora nós temos Mateus. Você vai ter Mateus falando, se você ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Como pode? Então, vamos lá. Para que eu possa explicar esse texto para você, eu convido você a abrir comigo no capítulo 6 do mesmo livro, Mateus. E nós vamos começar de trás para frente, mas provavelmente nos próximos minutos nós estaremos falando sobre o capítulo 5 e o capítulo 6 de Mateus. São capítulos que eu julgo de extrema relevância em todo o Evangelho. O capítulo 5 e o capítulo 6 de Mateus eu considero os capítulos de extrema relevância para o Evangelho. É o primeiro sermão público de Jesus Cristo, conhecido como Sermão da Montanha. E no capítulo 6, então, no final, ele vai falar o seguinte: versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que esse texto quer dizer? Prioridades. O segredo de uma vida plena em Cristo se chama prioridades. Quando eu e você colocamos as nossas prioridades no Senhor, Deus não divide o pódio do seu coração com nada, com ninguém.
As prioridades, elas vão efetivamente colocar você no centro da vontade de Deus. Deus, Ele não quer que você negue a sua mãe, Deus não quer que você negue seu pai, mas Deus quer que você entenda a prioridade. Ele quer que você ame seu pai, Ele quer que você ame a sua mãe, mas a sua prioridade deve ser Ele. E quando você fala a sua prioridade ser Deus, não significa você abandonar pai e mãe, e significa o que vem em primeiro lugar na sua vida. Nós vamos ver isso explicitamente e completamente escrito na palavra de Deus. Claro, não precisa de interpretação, mas antes eu gostaria de ministrar um pouco sobre as nossas vidas. Nesse minuto, alguns minutos atrás, nós fizemos uma coisa aqui totalmente não tradicional, não costumeira, e fizemos uma breve e rápida cerimônia de casamento, simples, muito simples, não dava para ser mais simples. Quando você pega agora o Arthur, você tem agora a Ingrid, um bebê chegando, já sabe se é menino ou menina? Menina, já escolheu o nome? Liz. Eu demorei 9 meses para escolher o nome dos meus filhos. O pessoal descobre tão fácil. A Heloísa, eu tive que me abster, eu não consegui entrar num acordo. Eu me lembro que a Heloísa nasceu, a minha sogra, ela fez até uma brincadeira, né? Ela bordou o bebê sem nome, né? Porque ela queria fazer e colocou lá bebê sem nome, porque eu não conseguia entrar no acordo no nome da Heloísa. Aí quando a Heloísa nasceu, todo mundo olhou para mim e falou: e como vai chamar? Eu falei: eu vou tomar um café. Quando eu voltar, o que vocês decidirem está decidido, porque eu não vou conseguir decidir. Foi assim. E aí a Giane queria colocar o nome de Marcela. E eu olhava e falei assim: que falta de criatividade, né? Tanto nome por aí. Aí eu me abstive da decisão, e quando eu saí, fui tomar um café, certo que eu ia voltar e encontrar a Marcela. Encontrei a Heloísa. Eu falei: mas Heloísa? Ela falou assim: ó, está escolhido. Eu falei: tá bom. Tá, glória a Deus. Nós temos aqui o Arthur, nós temos aqui a Ingrid, nós temos aqui a Liz. Meus irmãos, que prioridades que eles têm. Eu já tive no papel dele, é berço, é fralda, é tanta coisa, e na cabeça dela pensando: o parto é um enxoval, é isso, é aquilo outro, e isso é natural que vai trazer para a gente como prioridade. Mas isso tem que ser uma prioridade momentânea, e por mais que é digno e importante, eu não falo que vocês percam isso de mente. Isso não pode impedir que vocês mantenham uma comunhão com Deus em prioridade. Isso não pode impedir, Ingrid, que você tenha momentos efetivamente de dedicar a Deus. E é exatamente isso que a nossa nação está perdendo, é exatamente isso que a igreja moderna está se perdendo. E aí eu tenho que contar para vocês uma coisa muito louca: Deus e o diabo têm uma coisa em comum. Aí talvez você vai falar assim: o pastor pirou. Ambos gostam de trabalhar com lideranças. Jesus Cristo não plantou uma igreja, Ele preparou homens para fazer isso, e o diabo adora derrubar homens que foram preparados por Deus para levar rebanhos inteiros à perdição. E por esse motivo que eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados e comamos gato por lebre, mas que eu e você sejamos fundamentados na palavra de Deus, para que nós possamos prosseguir para o que é mais importante: vida eterna. A palavra de Deus nos ensina o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma prioridade. Arthur, Ingrid e a Liz, que você possa manter essa rotina de ter um momento para buscar a Deus. E que todos nós possamos ter essa experiência e esse hábito de dedicar os primeiros momentos da semana, dedicar o domingo, dedicar algumas horas semanais ao Senhor. Eu quero começar a minha semana, amanhã eu vou chegar a trabalhar, e quando eu chego a trabalhar, as primícias da minha semana já foram dadas a Deus. Deus quer a sua primícia. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, Deus não quer o que sobra, Deus quer as primícias. Quando você vê a situação de Abel e Caim, você vai perceber claramente que Caim atendeu a Deus, mas Abel deu as primícias, deu o melhor.
O que eu tenho entregado a Deus? O que você tem entregado a Deus? Nós temos dado a Deus as nossas primícias? Nós temos dado a Deus a prioridade? Ou nós temos simplesmente entregado a Deus algumas migalhas? Deus não divide o pódio com ninguém. Quando Ele fala, buscai o Senhor, buscai o reino e a sua justiça em primeiro lugar, significa que isso é a decisão da minha vida. E agora vamos mergulhar no texto que eu considero a base do Evangelho, que é o Sermão da Montanha. Eu convido você a abrir as nossas Bíblias em Mateus 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentado-se, aproximando-se dele e dos seus discípulos. Eu convido você agora, meus irmãos, a darem asas à sua imaginação. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu dou umas viajadas. Algumas pessoas chamam isso de TDAH, pode ser. Mas eu fico imaginando, sabe aquela tela do Windows, que tem aquela montanha verde? A galera tudo ali, aí eu vejo Jesus Cristo vendo aquela multidão, se compadecendo dela, orientado por Deus, 30 anos, maior idade sacerdotal. Ele sobe lá e fala assim, chega aqui, eu vou fazer um papo com vocês. E aí ele começa a pregar. E aí você vai lá e começa. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, às vezes nós nos sentimos chateado, triste, angustiado, meio humano, né? Puxa, ó vida, ó azar, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim. Às vezes eu me sinto invisível, parece que eu entro e saio da igreja, ninguém fala comigo, e realmente tudo isso muitas vezes é chato. Mas quando você constrói a sua base cristã, o seu alicerce do Senhor na palavra de Deus, você vê um negócio desse, quem não escapa disso aqui? Olha lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é isso? Aquelas pessoas que não têm altivez, que não sabem tudo, que não é arrogante, que ele está aberto a ouvir o Espírito Santo. Quantas e quantas vezes as pessoas não estão deixando de ouvir a palavra de Deus? Eu tive um exemplo público que eu me sinto totalmente livre para compartilhar. Foi o testemunho que a Gislaine deu algum tempo atrás. A Gislaine, em um determinado momento, ela sofreu a perda da mãe dela. E aquilo devastou ela, o que é algo muito normal, muito comum. Muito comum. Todos nós somos. É difícil você ver uma pessoa que não se sente como se passasse um rolo compressor quando você perde alguém. Uma vez eu cometi um erro absurdo na minha vida. Um erro absurdo. A minha avó ficou doente, a mãe da minha mãe. E eu tinha mais ou menos uns 11, 12, 13 anos, não mais, tinha mais. Eu tinha uns 20 anos de idade. E eu me lembro que a minha mãe chegou para mim e falou assim, vai visitar a sua avó no hospital porque ela não está bem. E eu falei para ela assim, mãe, não vou. Porque eu tenho certeza absoluta que minha avó vai vir embora. Bom, a minha certeza foi tão absoluta que minha avó não voltou. E eu perdi a oportunidade de visitá-la. Eu poderia ter me revoltado contra Deus. Eu poderia ter me revoltado que minha mãe poderia ter insistido um pouco mais, mas eu simplesmente falei assim, eu errei.
e pagam um preço por esse erro. É simples. Fiquei arrasado, como muito provavelmente você que perdeu um pai, uma mãe, uma avó, sabe muito bem do que eu estou falando. A Gislaine ficou igual, ser humano normal. E num determinado momento eu, pastor, chego para a Gislaine e falo assim: Gislaine, tem um velório, eu queria que você viesse ministrar, tocar o louvor comigo. E aquilo, eu não, naquele momento, não tinha me atentado que ela ainda estava no luto. E no primeiro momento ela falou: eu não vou. Mas no segundo momento ela falou assim: eu vou ouvir o Senhor, e eu vou lá e vou ministrar. E naquele momento Deus ministrou na vida dela, e no dia seguinte ela continuou com outra perspectiva, porque Deus tirou ela daquele luto. Quantas e quantas vezes nós não estamos ouvindo o Espírito Santo? Às vezes através da vida do pastor, às vezes através da vida de uma pessoa que a gente nem conhece. Deus, Ele vai falar de tantas formas conosco. Eu me lembro de um texto bíblico que Ele usou uma mula para falar. Que nós possamos ter abertos os nossos ouvidos. E a Gislaine me contando isso, puxa, aquilo encheu meu coração de alegria, de ver que Deus cuida da gente das maneiras que às vezes a gente nem entende como. E ministrou sobre a minha vida. Então, quando eu vejo o texto, às vezes nós estamos machucados, nós estamos feridos, nós estamos devastados por situações. Temos que estar abertos a ouvir, porque Deus vai cuidar de nós, Ele não vai nos desamparar. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Tem um texto bíblico que fala que Deus colherá toda lágrima. Um outro texto, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Quantas vezes eu já não me peguei falando assim: será que eu sou manso? Tenho que praticar mais a mansidão, porque eu quero herdar a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Às vezes sim, nós somos injustiçados, e quantas vezes eu já não coloquei: Deus, eu não tenho mais o que fazer nessa situação, eu invoco a sua justiça, pesa essa causa aí, e que seja feita a tua vontade, Pai. Pastor, o que você quer dizer? Todos nós seremos pesados. Como assim? Todos nós seremos pesados. Como assim, pastor? Base bíblica para isso. Lá, quando Beltesazar pegou os utensílios do templo e fez festa, apareceu o seguinte texto que ele chamou lá, Daniel, e ele fala: pesado foste achado em falta, hoje mesmo perderá o teu reino. Num determinado momento, todos nós seremos pesados. Todos nós. Ainda bem que nós temos a graça, mas nós temos que estar mergulhados na graça. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A Bíblia tem um texto que fala o seguinte: que você não deve apagar o pavio que fumega e nem quebrar a cana quebrada, esmagar a cana quebrada. Às vezes você vê uma pessoa totalmente destruída por situações da vida, cabe a mim e a você como cristãos abraçá-la. Às vezes nós não concordamos, mas ser cristão não é concordar, ser cristão é amar. Cristo salvou um ladrão condenado, como o Anderson pregou ontem. Ele não faz acepção de pessoas, como pregamos semana passada. Avançando. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vou falar isso por último. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem, pacificadores, né? Eu e você temos que aprender a ser água e não gasolina. Isso é de Deus, pessoal. Que eu e você possamos aprender a ser água e não gasolina.
Não importa a situação, não importa se é familiar, não importa se é trabalho, não se importa que é com matrimônio, não importa se é na igreja, não importa onde quer que seja, que eu e você possamos aprender a ser água. Quando a situação estiver pegando fogo, você entra como se você fosse um balde d'água e apaga todo o fogo. Pastor, meu temperamento não deixa. Acredite, o camarada com o temperamento mais forte que eu conheci se chama Pedro. Sério, pastor? Sério. Ele cortou a orelha do camarada na espadada. E eu quero ver o camarada que me convence o contrário, que ele mirou na orelha. Ele mirou na cabeça e o soldado deu uma esquivadinha e pegou. Tem certeza, ou ele errou. Eu quero ver quem que me convence que ele falou assim, vou mirar bem na orelha do Marcelino aqui, ó, e vou tirar só uma lasquinha para ele ficar esperto. Não foi nada. Ele sacou a espada e deu, foi logo para rachar a cabeça do cabra. Tem certeza disso. Mas Deus transformou Pedro e o seu temperamento foi canalizado para avançar o reino. O apóstolo Paulo, meus irmãos, o camarada para ficar em pé e ver apedrejar o outro, e lá pegar a roupa dele e jogar no seu pé, e ele simplesmente pegar e ir para o próximo, ir para Damasco. Você pensa que esse camarada tinha um temperamento manso? Não tinha um temperamento manso não, mas Deus transformou, canalizou esse temperamento numa poderosa arma de pescar vidas. Pedro, pescador de alma, transformou, pegou aquele temperamento impulsivo e fez disso uma bênção. Se você tem um temperamento forte, acredite, Deus pode usar isso maravilhosamente bem. Que eu e você possamos aprender a ser água. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu convido você nesse momento a colocar nas suas orações a Síria. A Síria está sendo tomada por um grupo rebelde, e por mais que no primeiro momento dá um sentimento até de libertação, porque é um país com um ditador. Então eles estão tomando o país de um ditador que está no poder desde 2000, 24 anos, e o pai dele era o presidente naquilo, tem muitas coisas assim. Ele é um ditador, mas ele é um ditador minimamente laico, ele separa o Estado. Então lá as pessoas têm liberdade para ser cristão, existe perseguição da sociedade, mas não do Estado. Essa pessoa que está tomando já começou a causar males na igreja cristã da Síria. Se você não conhece, não acompanha o Instagram da Missões Portas Abertas, por favor, siga Missões Portas Abertas, porque eles fazem um trabalho missionário impressionante e nós ficamos sabendo tudo o que acontece no mundo através deles. Eles já estão clamando por oração pela Síria, porque esse grupo rebelde é da mesma linha da Al-Qaeda, da mesma linha daqueles que perseguem e matam os cristãos. Meus irmãos, eu e você temos uma vida tão boa. A gente pode ser cristão, a gente pode colocar um crucifixo no peito, a gente pode colocar uma camiseta Jesus Cristo, eu sou filho de Deus, nós podemos ter uma igreja aberta, nós podemos vir aqui num sábado e fazer um culto, e nesse culto nós podemos fazer barulho, nós podemos louvar, nós podemos cantar, nós podemos ver os nossos filhos brincando, louvando a Deus, nós podemos sair na rua fazendo evangelismo, nós podemos parar lá como teve a Dani, eu vi a Dani, lembrei, lá no semáforo, pare e pense, Jesus Cristo te ama, nós temos liberdade para fazer tanto, os nossos irmãos estão sendo perseguidos, a Bíblia fala o seguinte, fico feliz quando você for perseguido por amor ao meu nome. Sermão da montanha é a base do evangelho. Avançando mais um pouco, para que a gente possa voltar na comparação dos dois textos, bem-aventurados sois quando injuriarem, 12, 13, vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para que nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Que eu e você possamos ser um sal daquele, como que é aquele sal que você compra lá, Marco? Sal de parrilha do Senhor, com bastante sabor, sal com sabor, aonde quer que Deus nos colocou.
14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia, uma luminária, e coloca debaixo do alqueire, de uma mesa, ou de um velador, mas no velador, para que possa clarear toda a casa. Nós não vamos esconder a sua luz. Deus não quer que você esconda a sua luz, mas que você coloque ela em lugar de destaque. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu vou pular agora para o capítulo 6. E vou lá no versículo 19, finalzinho do versículo 6, capítulo 6. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde o ladrão minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde o ladrão não mina nem rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Isso aqui. Esse é o versículo. O versículo 21 é a chave que responde o versículo do buscar em primeiro lugar ao reino dos céus. Quando você quer fazer uma viagem, você começa a acumular e juntar dinheiro e fazer planos para aquela viagem. E isso é bom. Quando você decide fazer uma reforma na sua casa, você começa a pensar, olha, eu vou mudar a cor dessa parede, vou quebrar essa parede, vou fazer esse ajuste, e isso é bom. Quando você decide trocar de carro, parece que todo mundo decidiu comprar o mesmo carro que você, e você começa a olhar os carros, e ok, isso é bom. Agora, isso não pode ocupar o nosso lugar, o lugar de Deus no nosso coração. Porque quando nós colocamos as nossas prioridades, um bebê, um filho, uma namorada, seja lá o que for, que em primeiro lugar, nós estamos colocando Deus em segundo lugar, e quando nós estamos colocando Deus em segundo lugar, nós estamos longe de ser uma luz que realmente clareia, e nós começamos a ser um sal insípido, e quando nós somos um sal insípido, nós seremos pisados, e aí a pessoa chega e fala, pastor, mas parece que Deus não escuta as minhas orações. Ele escuta as nossas orações, mas em Isaías diz o seguinte, as vozes, eu não sou surdo para que não possa ouvir, e não estou com um braço encolhido para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre você e Deus. Isaías. Prioridades. Semana passada eu comentei aqui algo que tem impactado muito no meu coração, mexeu muito comigo, apanhei um monte. Todas as vezes, meus irmãos, que eu pego esse microfone para pregar, você pode ter certeza que eu apanhei antes. Não é uma palestra, eu não faço palestra, e por esse motivo que nós nos dedicamos um período longo de oração e de busca para trazer a pregação. Foi aquela oportunidade de entrar numa mesquita, se você não ouviu, eu vou repetir. Nessa última viagem a trabalho que eu fiz, eu tive a oportunidade de visitar uma mesquita. A mesquita é o templo religioso dos muçulmanos. E meus irmãos, eles entram lá dentro, e a primeira coisa é um templo que não tem púlpito, não tem ninguém com microfone, na verdade tem um microfone num cantinho lá, mas não tem ninguém pregando, não tem ninguém lendo o livro deles, o Alcorão, não tem ninguém ensinando, ali não tem músicos, não tem nada disso, não vi ar-condicionado, não vi também ventiladores, parando para pensar aqui, também não vi aquecedores, é um lugar redondo, com um tapete vermelho dessa grossura aqui, lindo, belo no tapete vermelho, e quando eles entram na porta tem um segurança, para os turistas que não conhecem o que está acontecendo, e ele chega, quando você chega lá, ele fala, tira o sapato, aí você para assim, tira o sapato, aqui não pode entrar com o sapato, e aí eu tirei o sapato, coloquei o sapatinho lá, e já comecei a pensar assim, vão roubar meu sapato, fiquei pensando, já imaginou eu ir embora descalço? Não, mas não tem esse problema. E aí eu entrei, e quando eu entrei tinha um monte de pessoas orando, alguns homens, algumas mulheres, e algumas mulheres, meus irmãos, que coisa que chamou a atenção, sabe? Mulheres com aquelas burcas, só o olho, e é interessante que a Giane viu isso, eu bati algumas fotos meio escondidas assim, e a Giane falou assim, olha só, essa aqui deve ser muito novinha, olha o sapato dela, é um sapato extremamente atual, ela estava com um tênis extremamente moderno, as mãos dela estavam com a unha, com as mãos feitas, com a unha feita, mas com uma burca, só o olho de fora,
orando. Eles oram 3 vezes por dia. Eles oram antes de trabalhar, eles oram na hora do almoço e eles oram antes de voltar para casa. E meus irmãos, eles oram, e sabe como eles oram? Ajoelhado. E não é ajoelhado como nós estamos acostumados não, na beirada da cama, é ajoelhado com a cara no chão. E não estou falando que é uma oraçãozinha de 5 minutos não, eles oram de 30 a 40 minutos 3 vezes por dia, cada vez 30 minutos pelo menos. E o que eles oram eu não faço a menor ideia, mas é um barulho danado, e eles fazem isso para um Deus que não é Deus. Mas as nossas prioridades muitas vezes estão colocando o nosso coração numa direção equivocada. Nós queremos o melhor de Deus, mas nós não conseguimos dedicar tempo a Deus. Nós queremos o melhor de Deus, mas nós não conseguimos dedicar oração a Deus. Nós queremos o melhor de Deus, mas nós não entregamos as premissas para Deus. Nós queremos o melhor de Deus, mas nós não lemos a Bíblia. Nós queremos ver o sol parar. Nós queremos ver as muralhas cair. Nós queremos ver o mar abrir. E nós esquecemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E do texto de prioridades. Ele continua então o texto ainda no Sermão da Montanha. Eu parei aonde? Desculpem. 21 agora, né? 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que tiver em ti seja treva, quão grande treva será. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se dedicará um e desprezará outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Meus irmãos, eu tenho que parar aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo a geração visual. Tudo é visual agora. É o Instagram, é as novas redes sociais, tudo é visual. Existem técnicas e mais técnicas da combinação de cores, existem técnicas para você conseguir ganhar seguidores, tudo é visual, pessoal. Só que no final das contas nós temos que tomar muito cuidado. Eu quero falar agora com os homens. Homens, pelo amor de Deus, por tudo que é mais puro, Filipenses 4:8, tudo que é digno, tudo que é justo, tudo que é bom agora. Cuidado com o Instagram, aquilo é um demônio na vida dos homens. Eu uso muito pouco Instagram, mas toda vez que eu pego o Instagram, ele manda a foto de uma mulher seminua para mim. E não é eu que olho, não tenho escolha, ele faz isso comigo, ele faz isso com vocês também. Cuidado com isso, pelo amor de Deus, porque os nossos olhos, olha o que a Bíblia nos fala, olha o que Jesus Cristo fala, se os nossos olhos forem bons, todo o seu corpo é bom, mas se ele for ruim, que grande treva será. Cuidado com isso, e você vai ver o que que Cristo vai indicar posteriormente. Para com isso, cuidado, atenção, mulheres, a mesma coisa, é uma ferramenta perigosa demais, cuidado com a concupiscência da carne, com a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Satanás, uma coisa que ele não é criativo, ele sempre utiliza essas 3 estratégias para derrubar o ser humano, e quem é o alvo dele? Nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Recentemente, nós vimos alguns pastores caindo profundamente, um deles foi o pastor Ed Renekiewicz. Não tem problema em falar, porque é uma queda bíblica. E quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi olhar minhas pregações e escutar minhas pregações e me examinar. Eu falei assim, se esse homem caiu, quem sou eu na fila do pão? Um dos maiores pastores batistas que eu já tinha visto. Homem de Deus. Sabe o que significa isso? O que a Bíblia nos ensina: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então eu tenho que me examinar e tenho que alertar a vocês, comunidade dessa igreja, cuidado com os seus olhos,
Preste atenção com os seus olhos. Olhe o que você está vendo, preste atenção no que você está consumindo, se dedique à palavra de Deus, coloque prioridade na palavra de Deus, porque certamente Deus vai fazer coisas que você nunca sonhou. O caminho é claro, prioridades. Deus não quer que você abandone a sua mãe, mas Ele quer que você traga prioridades. E quando Ele coloca esse texto no Sermão da Montanha, Ele colocou algo de inestimável valor. Ele falou assim: nós, Deus, o Espírito Santo, a Trindade é a prioridade. Nada tem mais valor do que isso. E o melhor exemplo possível naquele momento era a mãe. Porque uma mãe e um pai era totalmente dependente, não tinha sistema de aposentadoria naquela época. O filho era a herança do Senhor. Sabe por que o filho era a herança do Senhor? Porque o filho tinha que cuidar dos pais. Não tinha, quando ele não conseguia mais trabalhar, ele não conseguia se alimentar, ele dependia plenamente do pai e da mãe. E os filhos cuidavam deles. Porque eles não tinham isso. Hoje nossos pais estão lá tocando a vida, aposenta. Ah, a aposentadoria é uma miséria. É uma miséria. Tira a miséria para você ver só o que é miséria. Aí você vai entender o que é miséria. É ruim? É ruim. Mas dá para ficar pior. Acredite. O que os nossos olhos estão vendo? Mulheres, não quero que você coloque uma burca. Mas cuidado da roupa que você coloca. Preste atenção. Vamos avançar. Caminhando para o fim já. Por isso, 25. Vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não tem de vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestuários, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Por todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe bem das necessidades de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque para cada dia basta o seu próprio mal. Nessa hora, geralmente, nós temos o seguinte pensamento, né? Pastor, bonito o texto, né? Mas se eu não trabalhar, eu sei onde o calo aperta. Aqui não está falando de você não trabalhar. Aqui não está falando de você não se esforçar. Aqui não está trabalhando de você não cumprir o Gênesis, com o suor do seu rosto comerá o pão. Aqui está falando de prioridades. Aqui está falando o que eu estou colocando em prioridade na minha vida. E a melhor lição que eu posso colocar para vocês: comece a semana no Senhor. Dedique o domingo a Deus. Pastor, mas e a festinha? Pastor, e o churrasquinho? Pastor, e o futebol? Tudo isso dá para fazer. Mas com o que é de Deus, não há negociação. Não há negociação. Prioridade é prioridade. Eu não divido o pódio do meu coração com ninguém. Com ninguém. Tem mais um texto que eu gostaria de ler. Davi, pode se posicionar, porque senão eu não paro de falar. Convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 4.
vou ler aqui. Quatro, 18. Não atentando às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Eu gostaria de terminar esse culto com esse texto. Meus irmãos, eu não quero que você não seja uma pessoa próspera. Muito pelo contrário. Eu não quero que você seja uma pessoa que não seja abençoada por Deus. Muito pelo contrário, como eu quero. Tanto quero, que eu estou pensando como eu posso ajudar mais. Mas o que eu tenho de prioridade é ensinar a vocês e a minha família que tudo isso passa. Tudo é vaidade. Eu nunca vi um relato de um médico falando que no leito de morte de alguém a pessoa pediu: guarda meu dinheiro. Não é isso. Precisamos sim, se vestir, temos sonhos. Deus criou o mundo, o diabo criou o marketing. Certeza. Como nós somos bombardeados de coisas tão inúteis que nós queremos. É impressionante. E aí vira uma bola de neve, Anderson. Aparece uma coisa linda que você quer comprar, para você comprar você tem que trabalhar, você tem que buscar, e você faz, e aquilo, e quando você sem perceber, você entrou, principalmente os adolescentes, mas isso não se limita a eles. Tem muito adulto que é compulsivo. E se Satanás criou o marketing, os demônios criou o crédito. Porque aí amarra de vez o crente. Que eu e você podemos aprender a viver com o que nós temos. Que eu e você podemos galgar coisas maiores. E trabalhar para isso. Mas entender claramente que todas as coisas vêm de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que Ele é galardoador daqueles que o amam, e que se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, Ele vai nos acrescentar todas as outras coisas, mas cabe a mim e a você colocá-lo em primeiro lugar, e colocá-lo Ele em primeiro lugar significa prioridades, e a prioridade significa a coisa mais difícil da vida do ser humano, sabe o que é? Negar-se a si mesmo, e aqui nós chegamos no centro da pregação. Porque a prioridade é negar-se a si mesmo. A prioridade, eu estava falando com a Michelle, né? Hoje eu saí correr, depois que eu cheguei do velório eu fui correr, e eu falei para ela assim, fui na força do ódio, mas fui. E chegou um determinado momento que eu estava correndo, não conseguia mais correr, aí eu vou recitando o versículo. Todo versículo vem na minha cabeça, eu vou recitando para ver se eu consigo chegar no meu alvo, eu vou citando o versículo, A hora que eu não aguento mais, que já estou com um palmo de língua para fora, eu começo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e vai mais um passo. Tem coisas, meus irmãos, que nós não fazemos porque nós queremos, nós fazemos porque nós precisamos, nós não fazemos porque nós achamos gostoso, nós fazemos porque é uma escolha, e é isso que a Bíblia fala, quem perder sua vida, achará. Sabe o que significa isso? Eu não ando pelo impulso dos meus olhos carnais, mas eu coloco a prioridade de Deus na minha vida. Eu posso fazer o que eu gosto? Posso e devo fazer o que eu gosto, mas depois do que eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro eu faço as coisas espirituais, depois eu faço as coisas carnais. Primeiro eu leio a palavra de Deus, depois eu vejo Netflix. Primeiro eu alimento o espírito, depois eu vou alimentar a carne. Primeiro eu louvo a Deus, depois eu vou fazer o meu hobby. Escolhas. Buscar o reino de Deus é escolhas. E eu termino essa pregação
Voltando no exercício que nós fizemos da luzinha. Por que é importante vir na igreja? Porque quando nós estamos na igreja, nós fazemos uma grande luz. E no mundo espiritual isso tem peso. Quando nós saímos daqui agora, meus irmãos, eu quero que você olhe com os olhos espirituais agora. Lá fora, espiritualmente falando, é um breu. Se você voltar no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, era um escuro. E disse Deus, haja luz, e houve luz, essa luz é Cristo, você vai ver lá em João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas que foram feitas por meio dele. E aí você lê todo o capítulo de João. Convido você a ler João, que você vai entender Gênesis. Quando você lê o começo de João, você entende o começo de Gênesis. E aí, você efetivamente, agora eu e você somos pequenos cristos, sal e luz do mundo. Então o que vai acontecer? Aquele mundo está em trevas. Quando eu passar ali, sai um monte de luzinha. Carregados pela palavra de Deus, carregados pelo louvor, carregados pela comunhão, e aí você vai com a luzinha, bateria carregada, aí você vai chegar no seu trabalho amanhã, luz. Quando é lá para terça, quarta-feira, a bateria já começa a riar, tem que carregar a bateria de novo. Como que você carrega a bateria? Lê na Bíblia, buscando, orando, prioridades. E aí Deus vai começar a te usar. E vai começar a fazer coisas através da sua vida que você nunca imaginou. Hoje é dia, alguma coisa de dezembro, comecinho de dezembro. Alguém? 8 de dezembro. Nessa época a gente começa a fazer as listinhas de boas intenções para o ano novo. Quem costuma fazer isso diz amém? Ninguém? Eu costumo fazer, sabe? Meus irmãos, eu convido você a começar essa listinha. Ser batizado do Espírito Santo. Dois, ler o Novo Testamento inteiro. 3, levar uma pessoa ao batismo, não a Cristo, ao batismo. 4, me envolver com alguma atividade na igreja e buscar conversão. 5, pregar para o meu pai até ele não aguentar mais me ouvir. Que essa listinha comece com coisas espirituais. É um bom exercício que eu e você podemos fazer. Porque geralmente quando você fala assim, olha, deixa eu planejar o meu ano, fala assim, vou trocar de carro. Vou terminar a faculdade. Vou pagar tal dívida. Vou quitar a casa. E aí quando você vê, aí lá no final eu vou ajudar algum trabalho missionário. Vamos praticar prioridades desde já. Não há contradições na Bíblia. Mas eu e você precisamos entender claramente que sim. No primeiro texto, lá na lei, honra pai e mãe, é honrar pai e mãe, é incondicional. No texto do Sermão da Montanha, ele não estava se referindo a você abandona o seu pai e a sua mãe, porque isso já estava na lei. Mesmo porque no texto anterior ele fala, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, no mesmo capítulo. Lá para o versículo 12, 13, ele vai falar sobre isso. Mas ele coloca sobre prioridades. Primeiro as coisas do reino, depois as coisas corruptíveis. Que essas palavras possam ficar no seu coração e que possamos colocar Deus na prioridade das nossas vidas. Que Deus abençoe. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor. Davi.